É verão, estamos na praia, apetece-nos um gelado de baunilha e a seguir um refrigerante, uma Coca-Cola, uma Fanta e ainda terminamos o dia com petiscos e uma cerveja. Nada melhor do que isto, não é? Passamos um fim de semana ótimo. No entanto, acordamos no dia a seguir e sentimos dor de cabeça, sentimos cansaço e pensamos: mas é segunda-feira e eu até achava que tinha descansado no fim de semana, nem fez nada de especial. Muito bem, isto acontece a todos, certo? Esta sensação de cansaço pós-férias que muitas vezes atribuímos a termos estado de férias. No entanto, isto tem a ver com algumas alterações do nosso organismo e é sobre isso que vamos falar hoje, então aqui no nosso episódio de 5 minutos de saúde. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e estamos aqui hoje para falar destas pequenas alterações na nossa alimentação e dos excessos do verão que nos levam depois a alguns sintomas. Começando aqui pelos lados e pelos doces, vamos tentar perceber como é que no nosso organismo, o que é que o nosso organismo faz quando comemos este açúcar e quando temos este boom de energia no nosso corpo, para também perceber como é que podemos atenuar e quais é que são os sintomas que vamos ter. Um gelado tem mais ou menos, um gelado industrial, não é? Um gelado de casa tem mais ou menos entre 20 a 35 gramas de açúcar por bola. Portanto, é bastante açúcar. É mais ou menos o equivalente a 8 pacotes de açúcar daqueles do café, portanto, aqueles pacotinhos de açúcar. Portanto, é bastante quantidade. É imaginar o que é pôr essa quantidade toda num café, é mais ou menos isso de açúcar que estamos a consumir. Então, o que é que acontece? Acontece que quando comemos açúcar, a nossa glicemia sobe muito rapidamente e o nosso organismo, para fazer com que ela baixe, vai produzir insulina. E ao produzir insulina, vamos ter ali um pico de insulina muito grande porque vamos tentar controlar este excesso de açúcar. Não vai ser uma coisa controlada, vai ter ali um crash. O que é que acontece? Acontece que este pico de insulina, vamos produzir insulina até a mais do que é suposto. Portanto, vamos produzir a insulina que vai gastar esta energia, vai mandar esta energia para as células, este açúcar. No entanto, como é uma coisa muito rápida e momentânea, acabamos por produzir a mais, porque achamos que ainda temos a mais no organismo. E é este pico de insulina que nos vai dar estes sintomas de cansaço, de mal-estar e essas coisas todas, que acontece mais ou menos entre 20 a 30 minutos após consumirmos. E uma das coisas que faz é que, para além disto tudo, como temos um pico de insulina e temos mais insulina do que açúcar no sangue, ainda nos vai dar mais fome. Para piorar um bocadinho, nesta altura do verão, em que está muito calor, tudo é feito mais rápido no nosso organismo. O que é que acontece? O açúcar é absorvido mais rapidamente, a insulina é produzida mais rapidamente e excessivamente e vai fazer com que os sintomas sejam maiores e mais rápidos. Portanto, aquela irritabilidade, cansaço, fome, apetecer um doce a seguir a um doce são bastante normais e têm a ver então com este mecanismo da insulina. Aqui, para combater isto, os gelados artesanais podem ser uma boa alternativa, porque acabam por ter normalmente menos quantidade de açúcar e costumam ter natas ou outro tipo de gordura, que vai retardar um bocadinho a absorção do açúcar, ou seja, o açúcar não entra dentro das nossas veias logo de um momento para o outro, não faz ali um boost muito grande e vai ser absorvido mais lentamente, o que vai fazer com que este pico de insulina não seja um pico, mas seja aqui mais controlado. O frio também não ajuda. Estes gelados, o frio, ou seja, o gelado que é frio, não é? Vai fazer com que haja uma grande chamada de sangue para o nosso intestino e para o nosso estômago, porque está frio, ele vai tentar aquecer essas partes e vai fazer com que possamos nos sentir também mais pesados e aquela sensação de infartamento logo a seguir, porque acabamos por ter ali mais concentração de vasos sanguíneos e vamos ter maior dificuldade na absorção então dos alimentos. Por isso, o gelado pode ser comido, como é óbvio, não estamos aqui a falar de não comer o gelado no verão, não fazia sentido, mas tentar fazê-lo de forma mais controlada e se calhar não comer o gelado totalmente isolado ou optar então pelos gelados artesanais, que vai ajudar então a reduzir então aqui estes sintomas. E não comer o gelado muito rápido e que entre no estômago demasiado frio. Portanto, ir comendo com calma, com tranquilidade, vai ajudar a reduzir então estes sintomas. E como é óbvio, tudo é uma questão de equilíbrio, portanto, se não comerem muito, também este pico de insulina vai ser menor. Se calhar, em vez de comerem 2 bolas de gelado, comem só uma. Se pensarmos que uma bola de gelado são então entre estes 6 a 9, portanto, ali em média 8 pacotes de açúcar, 2 bolas é o dobro. Portanto, tentarmos reduzir só um bocadinho a quantidade para ajudar a não termos estes sintomas e estes picos.
O álcool é talvez o maior ladrão do cansaço aqui nesta altura do verão. E, efetivamente, muitas das coisas que o álcool faz no nosso organismo nos vai levar a algum cansaço. Portanto, mais uma vez, antes de continuar, quero-vos dizer que isto não é para não beberem uma cerveja ao final do dia, como é óbvio, tudo é uma questão de equilíbrio, mas primeiro para perceberem efetivamente qual é que é o efeito do álcool no vosso organismo e também como é que podemos melhorar e o que é que podemos fazer para não ter tantos sintomas. Nos primeiros 30 minutos, efetivamente, depois de consumirmos álcool, temos aquela sensação de energia, de felicidade e isso tudo. Mas depois, com o passar do tempo, isto não vai acontecer. Vamos começar a sentir-nos mais cansados e mais fracos. Aliado a isso, podem não notar, porque na verdade o álcool também nos ajuda a adormecer se calhar mais rápido, no entanto faz com que não entremos num sono profundo. Não conseguimos, normalmente com o álcool, após o consumo do álcool, não conseguimos entrar nessas zonas de sono profundo, o que faz com que iremos acordar no dia a seguir com uma sensação de cansaço, até achar que dormimos. Adormecemos rápido, dormimos 8 horas, mas estamos cansados. Porquê? O corpo não conseguiu chegar ali a um estado de descanso e de recuperação e isto tem a ver mesmo com o álcool. E na verdade não é preciso ser muito, às vezes basta uma cerveja ou uma cidra, basta em pequena quantidade para já sentir este efeito. Como é óbvio, quanto a maior quantidade e mais perto da hora de deitar, maior os efeitos. Eu na verdade tenho reparado muito nisso, tenho diminuído o meu consumo de álcool até muito por causa disso. Não que nunca bebi muito nem nada, mas apercebi-me que efetivamente nos dias em que bebia, não fosse uma ou duas cervejas, o dia a seguir acordava mais cansada, acordava com menos vontade de treinar, o treino nunca me corria tão bem e eu nem sequer tinha essa percepção, achava que até tinha dormido bem. Portanto, é irem adequando, é irem tentando perceber também qual é que é a quantidade que faz sentir essas sensações e esses sintomas. Para além disso, o álcool é um conhecido diurético, não é? Toda a gente sabe que quando bebe álcool vai mais vezes à casa de banho. E o que é que acontece com isto? Faz com que uma pessoa desidrate com mais facilidade. Portanto, nós não absorvemos os líquidos que bebemos nessa altura, eles acabam por ser eliminados. Até achamos que estamos a beber bastante, mas depois falta-nos a água, falta-nos a hidratação porque vamos mais vezes à casa de banho. Um bom truque nestes casos é sempre reforçar a hidratação, alternar entre o álcool, a bebida alcoólica com água e hidratar bastante antes de dormir. Porque a desidratação é uma das principais causas da ressaca, portanto, dos sintomas no dia a seguir do álcool, é efetivamente a desidratação. Primeiro porque não nos lembramos de beber, depois porque efetivamente desidrata e ainda por cima, aliado ao verão que temos mais calor e mais tendência a desidratar, pior ainda. Portanto, a desidratação chega mesmo a um estado assim maior. Portanto, é muito importante ter esta atenção na altura em que consumimos álcool. Para além disso, o álcool é bastante calórico, tem na verdade ali 7 gramas, portanto mais ou menos o dobro que tem os hidratos de carbono e são calorias vazias, ou seja, são calorias que não têm vitaminas, micronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, portanto são calorias que não vão fazer nada no nosso organismo, só vão fazer com que nós gastemos mais energia interna a gastar e a tentar fazer alguma coisa com aquelas calorias, portanto vamos tentar armazenar aquelas calorias em algum lado, normalmente acabamos sempre por as transformar em gordura, porque depois elas não têm nenhuma utilidade prática no nosso organismo, por isso são mesmo chamadas calorias vazias. E isso também faz com que, como temos que gastar esta energia, como temos este metabolismo para conseguir metabolizar então as calorias do álcool, também vamos ficar com menos energia para as restantes coisas. Para além disso, não nos traz sensação de saciedade. Como estas calorias acabam por ser vazias, o nosso organismo acha que ainda tem que comer e tem que comer porque aquelas calorias não nos chegaram para mais nada. Aqui ajuda bastante, como bebermos álcool acompanhado de refeição, portanto, ou jantar, ou lanche, sempre com alguma coisa para irmos comer, para termos mais sensação de saciedade e para isto tudo ser absorvido pelo nosso organismo, ao mesmo tempo que ajuda também a absorção não ser assim tão imediata, tão rápida e não ter também estes sintomas todos. Como fui referindo, nós estamos aqui a dizer que não deve comer um gelado, que não deve beber uma cerveja ao final do dia. Não, é tudo uma questão de equilíbrio, como na vida. Portanto, devemos fazer as coisas de forma equilibrada. Não temos esta sensação de cansaço, mas temos a sensação de felicidade também que estes pequenos prazeres nos trazem, principalmente no verão. Quem não gosta de um gelado no final de um dia de praia ou uma cerveja num dia de calor, toda a gente gosta disto. Como é óbvio, não devemos nunca restringir-nos completamente às coisas que nos dão prazer e que nos fazem felizes. Temos é que encontrar aqui um equilíbrio e temos que arranjar aqui algumas estratégias.
Eu tenho vindo já a falar de algumas estratégias ao longo do episódio, mas vamos aqui aglomerar um bocadinho e falar então de todas as estratégias que nos podem ajudar. Começando então aqui pelo álcool, alternar um copo de álcool por um copo de água é bastante útil e vai-nos ajudar na desidratação, vai-nos ajudar também a beber, como estamos a beber mais líquidos, também vamos beber menos o álcool, portanto tem aqui dois fatores importantes. Preferir os gelados artesanais ou aqueles que são 100% de fruta, vai aqui ajudar a equilibrar aqui a nossa insulina e a nossa glicémia, não vamos ter aquele pico de glicémia e conseguinte de insulina no nosso organismo, portanto não vamos ter aquela sensação de cansaço e de irritabilidade que já fomos falando. Comer sempre alguma coisa então com a bebida, sempre que bebemos, acabarmos por comer alguma coisa durante a refeição e depois não esquecer, em dias que bebemos, ou mesmo nos outros, porque eu acho que é um ótimo hábito, antes de ir para a cama beber um copo de água grande, que nos vai também aqui ajudar na desidratação, que é tão importante também no verão. Acabamos por nos desidratar mais, bebemos menos água, bebemos mais líquidos que não têm a ver com água e acaba por acontecer isso. Espero que tenham então gostado deste episódio. Se acham que isto vos faz sentido e se conhecem alguém que sofre então deste cansaço pós-fim de semana ou pós-férias, não se esqueçam de partilhar o link com eles. Subscrevam também o nosso canal no YouTube. Nas redes sociais estamos no Instagram, TikTok e Facebook em mylab.care. Temos sempre lá vários conselhos de saúde. Já temos uma página com algum tempo, portanto podem lá pesquisar o que é que também temos de mais antigo. E até ao próximo episódio.